Perder peso para exibir um corpo bem delineado e cuidado é um desejo comum a muitas pessoas. Mas, em vez de aumentar os exercícios físicos, comer com moderação e buscar uma alimentação balanceada, as pessoas se submetem a dietas malucas, tão rígidas que podem causar danos à saúde. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a nutróloga Ivanessa Conce. Tudo bem, Ivanessa? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Eu que agradeço o convite. Ivanessa, quais são os perigos de uma dieta radical e restritiva que é pobre em nutrientes? Perigo sempre tem, né? O nosso organismo é uma máquina e, como toda máquina, precisa do combustível certo, correto. Se eu deixar faltar algum nutriente que faça um stop no meu metabolismo, isso vai trazer danos, né? Seja a um longo prazo, dependendo do tipo de nutriente, ou a um prazo bem curto, né? Dependendo do que é a restrição alimentar, né? Exemplos disso é uma dieta pobre em cálcio, que faz com que a pessoa possa entrar com um processo de osteoporose mais rápido. Tá? Falta de nutrientes acabam agregando uma queda de cabelo a um longo prazo, a um curto prazo, um cabelo mais quebradiço, mais fraco, seco, uma pele sem brilho. Isso são coisas mais básicas e simples, né? E tem, claro, as restrições maiores que causam danos maiores. Tem pessoas que fazem dietas tão radicais como, por exemplo, só tomar líquidos ou só comer um tipo de fruta, um tipo de vegetal. Quer dizer, o que acaba ocasionando, não só a curto, mas a longo prazo? Toda dieta que é restritiva, ela acaba levando a um efeito sanfona por si só. Porque assim, ninguém consegue ficar durante muito tempo sem se alimentar adequadamente, o próprio organismo dando sinais de que está faltando esses nutrientes, e a própria parte psicológica que acaba sendo atingida. Por quê? Porque existem nutrientes que são responsáveis pela formação de neurotransmissores, tipo a serotonina, a dopamina, que são intimamente ligados com o processo de irritabilidade, de depressão. Então a pessoa acaba começando a entrar num processo psicológico junto e psiquiátrico. Então não só a falta de nutrientes acarreta num primeiro momento uma perda de peso, que depois ocorre um efeito sanfona, porque tu ficar sem comer leva a um retardo do metabolismo. Então eu acabo tendo um efeito contrário, porque o que acontece? Os nutrientes que faltam, quando tu te alimenta, acaba de o organismo fazer uma reserva, né? Essa reserva, porque ele não sabe quando que vai receber o próximo alimento. Não tem regra, não é uma dieta regrada, não tem horários, não tem os nutrientes básicos de uma dieta normal. Então o organismo acaba armazenando tudo que pode, e aí o efeito sanfona acontece, porque em vez da pessoa perder peso com restrição de nutrientes, acaba até aumentando de peso, né? Os transtornos principais que hoje a gente tem são a compulsão alimentar, a anorexia e a bulimia. Tá? Então, na verdade, quem enxerga o que está acontecendo de estranho é o familiar, porque normalmente o que acontece? A pessoa começa a dizer que não está com fome, ou sempre tem algum empecilho para se alimentar, começa a não se alimentar na mesa com a família, para ninguém enxergar que ela não está se alimentando, né? Então ela burla ela mesma e tenta esconder isso da família, né? Então, agora eu não estou com fome, como mais tarde, eu tenho que sair para depois, eu tenho aula, depois eu volto e como alguma coisa no centro, como alguma coisa no caminho, e na verdade não come, né? Então ou então faz a compulsão alimentar, que passa o dia sem comer e aí
quando vê alguma coisa, se alimenta tão compulsivamente que chega a passar mal, e aí acaba provocando uma bulimia junto, porque daí se sente culpada, né? A bulimia a gente sabe que é o transtorno em que tu busca ser magra e para isso se alimenta normalmente ou até compulsivamente, mas depois provoca o vômito. E não só isso, a maioria dos bulímicos, eles usam laxantes e usam diuréticos para ajudar na perda de peso, só que eles acabam se frustrando porque não comer não é sinônimo de emagrecer, né? Enquanto que a anorexia existe não só um transtorno psiquiátrico associado, mas existe a parte alimentar, porque o anoréxico ele deixa de se alimentar por achar que ele se enxerga que está obeso e na verdade não está. Então ele acaba fazendo esse quadro de perda de peso, que muitas vezes os familiares mesmo e amigos só se dão conta quando está numa fase crítica. Eu tenho que buscar ingesta de menos calorias e maior gasto de energia. Isso é a fórmula para se perder peso, né? Claro que eu consigo gastar muito mais energia com exercício associado, né? Que a maioria das pessoas ou fazem regradamente ou não fazem. Tem pessoas que não são adeptos à atividade física, mas sempre tem algum tipo de atividade que se consegue fazer mesmo em casa, né? Então a gente orienta isso. E a alimentação balanceada é a que é mais rica em nutrientes. E aí nós temos as frutas, os legumes, as verduras, as carnes magras, que são as carnes brancas, tá? De preferência o peixe, o frango, né? Claro que a pessoa pode usar carne vermelha, mas a gente orienta ser menos vezes na semana. Ter o carboidrato, tá? Uma vez muito vamos dizer assim, se botou o carboidrato como vilão. Hoje a gente sabe que assim, dietas restritivas, o carboidrato realmente ele é um nutriente que falta e causa danos importantes, tá? Até para a produção de neurotransmissores e tudo mais. Então assim, tudo que se a gente usa com equilíbrio, né, a gente acaba favorecendo a nossa alimentação. Então, para emagrecer é mais indicada a substituição de alimentos do que a restrição dos mesmos? Exatamente. Até assim, ninguém aguenta a dieta restritiva, que nem eu estava te comentando. Então, a gente sempre orienta assim, se tu está com vontade de comer um alimento... Um doce, por exemplo. Por exemplo, come um pedaço, que vai ser, naquele momento, tu vai saciar a tua vontade e vai ser um pedacinho, porque tu vai deixar isso acumular, daqui um pouco tu tá fazendo uma compulsão alimentar. Em vez de comer uma fatia de bolo, tu vai estar comendo o bolo inteiro. Então, isso é importante. Se tu tem vontade de comer alguma coisa, dentro do moderado, é óbvio, né? Come um pedacinho para matar a tua vontade. Quais são alguns exemplos de alimentos que a gente come rotineiramente e que podem ser substituídos por outros menos calóricos? Aqui tem os pães, né? Os pães hoje até a gente acha uma variedade enorme de pães integrais, lights, diets e afins, né? De soja, integrais, sem lactose, sem glúten, enfim. O que a gente preconiza é que não seja o pão branco, né? Não que tu não possa colocar na tua dieta, né, no teu plano alimentar, o pão branco. Tu pode, desde que se restrinja a quantidade calórica, né? Então, assim, substituir por pães integrais vai fazer o teu metabolismo acelerar, porque ele é mais rico em fibras e com isso o metabolismo acelera, além de ele ser menos calórico. Mas para quem não consegue abrir mão de alguns alimentos, como por exemplo o pão branco, pode-se montar uma dieta como, por exemplo, num dia comer pão branco, no segundo integral, no terceiro de grãos? Perfeitamente, porque o que importa é o meu gasto
calórico e a caloria ingerida. Eu tenho que ter menos caloria ingerida e mais gasto calórico. Então eu consigo elaborar uma dieta se a pessoa não consegue ficar sem comer pão branco, né? Claro que a gente vai aos poucos colocando outros alimentos e aí a pessoa acaba se reeducando e se acostumando com esses outros tipos de alimento, né? Porque é o que eu sempre digo, eu uso bastante para crianças isso, mas para adultos também servem. Que a gente não pode nunca dizer que não gosta de alguma coisa se não experimentou. Então tem que experimentar, tem que fazer de um modo diferente. Eu não como salada, mas tenta botar um tempero diferente, tenta botar alguma coisinha junto, tu vai acabar comendo salada. Então são pequenas adaptações. Isso aí. O ideal é que ela siga com esse cardápio que é indicado por um nutrólogo ou um nutricionista, ou ele deve fazer uma reeducação alimentar para sempre? A partir daí, esses vão ser os alimentos consumidos? Não, quanto mais alimentos diferentes eu colocar na minha reeducação, na minha dieta, no meu hábito diário, mais eu acelero o meu metabolismo. Então, é sempre bem-vindo provar e trocar, né, alimentos. Claro que respeitando a quantidade de caloria, porque cada pessoa tem uma quantidade de ingesta de calorias diária. Eles fazem uma média para colocar todas aquelas especificações, né, nas embalagens de um adulto, né, mas cada pessoa tem sua especificidade. Perfil, altura, peso, eu faço o índice de massa corporal, eu consigo com as medidas de prega cutânea ver qual é realmente o nível de gordura e o nível de massa magra que existe no organismo, e fazendo uma espécie de diário. A pessoa descreve o que ela come durante uma semana inteira e aí, a partir disso, a gente consegue quantificar o que ela ingere por dia, mais ou menos, de caloria. E aí para a pessoa poder perder peso, eu tenho que oferecer um plano alimentar para ela que seja menor do que ela vem ingerindo. Qual é a diferença entre uma dieta indicada por um nutricionista e por um nutrólogo? A dieta em si, o plano alimentar, não tem muita diferença, tá? Os princípios são os mesmos, né? Até a formação é a mesma. Na verdade, o nutrólogo é um médico, né? Então, o que tem a mais o nutrólogo do nutricionista é esse acompanhamento via exames, se tem algum distúrbio metabólico, se tem uma síndrome metabólica, se precisa, no caso da obesidade mórbida, o uso de medicamentos, até dependendo da orientação para uma possível cirurgia, né, quando depende do acompanhamento de cada caso. Então o médico nutrólogo faz isso, a nutricionista não pode fazer isso. Ela pode no máximo indicar o plano alimentar e sugerir exames, né, que serão vistos por outros médicos. Tá certo, Ivanessa, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Eu conversei com a nutróloga Ivanessa Conce. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed, sempre com um tema novo, e eu espero você. Até lá!